Nossa, pessoal, e que banhão de água fria o Gilmar Mendes deu no Arthur Lira. Se fazia tempo que o Arthur Lira não tomava banho, o Gilmar deu. E foi dentro de uma máquina de lavar roupa bem gelada. Porque o Gilmar Mendes aprovou uma decisão do Randolfo Rodrigues que agora o Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos. Isso facilita muito as negociações do Lula com o Lira, porque não precisa mais praticamente da PEC da transição. Mas mesmo assim o Lula vai ceder alguma coisinha ao Lira como boa vontade. Na sua opinião, foi uma derrota para o Arthur Lira? E mais ainda, você acha que o Lula ele precisa ceder alguma coisa para o Lira ou ele não deveria se importar com o princeso da Câmara dos Deputados? Deixe o seu like se você gosta quando o Lira é derrotado e se inscreva no canal, porque ontem, olha só como que as coisas elas vão se caminhando. A gente tem falado nos últimos dias que o Arthur Lira ele está sendo derrotado porque ele perdeu o timing da negociação. Eu já fiz vídeo, link aqui no card. E ontem rolou um bate-papo, um converscote do Arthur Lira com o Lula. É muito difícil falar Lula e Lira, né? São palavras muito semelhantes, né? Foneticamente ele até trava um pouco a língua. A gente não sabe direito qual foi o conteúdo dessa conversa, porque não foi nada vazado. Mas é muito possível que eles tenham conversado sobre a PEC da transição e o que o Arthur Lira está querendo para votar, pelo menos até amanhã, essa PEC. Tem envolvido, claro, a votação do orçamento secreto. Só que depois da conversa, o Gilmar Mendes, ele tomou uma decisão que acabou praticamente com a negociação, ou pelo menos facilitou demais a negociação para o lado do Lula. Porque o Randolfo Rodrigues, senador da rede, sempre o Randolfo, ele entrou com uma ação no STF falando o seguinte: olha, Supremo, vocês decretaram em 2021 que alguns tipos de gastos eles podem ser colocados naquele mínimo, como que assim, mínimo sustentável, até anotei aqui. Ou seja, as pessoas elas precisam ter um valor mínimo sustentável para que elas possam sobreviver, para que elas possam continuar existindo. E essa foi uma decisão do Supremo em 2021, baseada na renda mínima do Eduardo Suplicy, um programa importantíssimo. Então o Rodão falou o seguinte: olha, baseado nessa decisão de 2021, vocês devem colocar o Bolsa Família fora do teto de gastos, porque se faz parte do mínimo sustentável, não pode ser aplicado o teto de gastos. O Gilmar Mendes pegou aquilo e falou assim: você tem razão. Então tirou. O Bolsa Família está fora do teto de gastos pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Pode ser expedido crédito extraordinário para o pagamento do Bolsa Família em R$600 em 2023, que era o grande entrave da aprovação da PEC, que era a grande questão, né, da PEC, da grande importância da PEC, porque sem o Bolsa Família de R$600 não existe governo Lula, como você bem sabe, já fiz vídeo explicando o link aqui no card. Então todas as pressões que o Arthur Lira estava fazendo em cima do Lula, eles dão uma arrefecida. E o Lira estava pressionando muito, porque na verdade ele estava sendo usado, entre aspas, né, como um porta-voz do Centrão. O Lira era um porta-voz desse grupo, né, chamado Centrão, para conseguir cargos no governo. E Lira não estava pedindo pouca coisa não. Eles estavam pedindo Ministério de Saúde, comando da Codevasp, da Funasa, do FNDE, de Codevasp, né, já falei, né, da Funasa, e outras coisitas mais. Eles estavam querendo isso para manter os poderes do Centrão. Só que o Lula, ele não poderia ceder. O Lula não podia ceder para o Centrão, porque se isso ocorresse, ele iria perder completamente o controle do governo. E quando começa esse tipo de abertura, esse tipo de facilidade, é aí que começa a corrupção. E foi exatamente isso que ocorreu com o governo Dilma. Lembra aquela semana que caía um governo, aquele tempo que caía um ministro por semana? Era exatamente isso. Dilma cedeu, perdeu o controle do governo, começou a ter um monte de gente do Centrão e a corrupção correu solta. O Lula não quer que isso ocorra, porque ele sabe também que se isso ocorrer, o governo dele acaba. Porque a imprensa que adora fazer cobertura de corrupção, de escândalos de corrupção, porque a imprensa é o expoente do pensamento da classe média, que a classe média só vê política como combater ou não a corrupção, iria fazer uma cobertura intensa, pulverizando assim o seu governo. Por isso que Lula não pode ceder a Lira com relação a esses cargos, mas isso é muito diferente da Frente Ampla. Tá? Não vamos confundir ceder às pressões do Centrão com a Frente Ampla que o Lula prometeu construir. E é por isso exatamente que o Lula precisa sim entregar um ministério relevante
tanto para Marina Silva quanto para Simone Tebet. E ele quer isso, só que o PT resiste. O PT quer os primeiros ministérios de grande escalão de olho na sucessão em 2026. O Lula não pensa dessa forma, porque o Lula sabe, ele já falou em entrevistas, que ele não venceu por conta do PT, mas ele venceu por conta do seu próprio governo e seu histórico no passado. E ele prometeu que faria um governo de frente ampla. Por isso que ele trouxe o Alckmin. E não seria um governo do PT. Então ele precisa entregar esses cargos estratégicos, até mesmo porque isso acalmaria as críticas da imprensa, como está acalmado por conta do Geraldo Alckmin. Sem Simone, sem Marina Silva em posições grandes no governo, nos ministérios, Lula terá uma grande dificuldade. Mas não só por isso que o Lula vai abrir mão de negociar alguma coisa com o Lira. O Lula vai ceder alguma coisa. Por quê? Porque ele vai demonstrar um gesto de boa vontade, não com o Lira, mas na verdade com o legislativo, porque Lula acredita nesse tipo de política. O Lula quer fazer política dialogando, negociando. É diferente da visão política do Bolsonaro, que vê a política como um instrumento de força e de confronto. A grande questão, pessoal, é que o que o Lula vai ceder como gesto de boa vontade ao Arthur Lira e ao Centrão e ao Legislativo, agora pode ser muito menor do que antes. Mas na sua opinião, existe governo Lula sem Simone e Marina? E mais ainda, Lula tem que fazer esse gesto ou não? Ou é desnecessário? Coloque nos comentários e se inscreva. Tanto é que o Lula vai tentar alguma coisa ou acredita nessa negociação como visão política que o próprio Fernando Haddad falou. Ele disse hoje, logo depois que ele saiu a decisão a respeito do Gilmar Mendes, foi perguntado, o Haddad foi perguntado e falou, não, nós vamos continuar com a aprovação da PEC da transição. Nós acreditamos na PEC, a PEC é o nosso plano A, porque o Lula optou por esse caminho. Ele poderia ter seguido outros caminhos, poderia, mas o Lula quis se sentar com o Arthur Lira, com o Congresso, com o Legislativo, para mostrar boa vontade, para mostrar que esse é um governo de reconstrução, não é um governo de confronto. É um governo que se apoia, se escora na política, então as negociações vão continuar. É claro, mas muito claro que agora a negociação vai ficar muito mais fácil, porque não tem mais aquela pressão em cima do tempo. E foi por isso que nós falamos no vídeo de ontem, e eu endosso a minha posição, que o Arthur Lira ele errou. Porque na negociação você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. E ele passou do tempo, ele perdeu, foi um erro do Arthur Lira. Porque em negociação, pessoal, você tem 3 variáveis. Você tem a variável da informação, você tem a variável do poder e você tem a variável do tempo. Lula e Lira têm poderes parecidos. O Lira ele tem poder de não aprovar a PEC da transição, mas o Lula tem poder de usar um plano B, uma medida provisória, por exemplo. Então qual que era a grande questão para o Arthur Lira? O tempo. Ele queria jogar com relação ao tempo escasso, o tempo apertado, para barganhar alguma coisa com o Lula. Só que ele deveria ter encerrado, falou assim, não, tá tudo certo, na semana passada. Ele quis alongar um pouco mais a negociação e aí ele, porque outras coisas começaram a ocorrer e ele foi perdendo espaço na negociação. Como no caso de Gilmar Mendes, a urgência do tempo começou a apertar. Teve o caso do orçamento secreto que ele pode perder os poderes dele. Eu acho que ele não vai perder, mas pode ser que ele perca. Ele foi se enfraquecendo com o passar do tempo. Ele errou. E o Gilmar Mendes mostra mais uma vez que ele errou. E o Lula, como nós falamos, ele tem um plano alternativo. Porque se o Lula está querendo demonstrar boa vontade com o Congresso, que não vai ser um governo de confronto, ele já fez tudo. Ele já falou, olha, eu sentei para negociar com o Congresso. Eu sentei para negociar com o Arthur Lira. Nós aprovamos a PEC no Senado, mas o Lira ele embarrou aqui. Nós queremos conversar, queremos dialogar, mas o povo passa fome. A população tem as suas necessidades e nós não podemos esperar algumas coisas. Eu cedi, por isso que é importante mostrar os ministérios para Simone Tebet e Marina. Olha, não é um governo do PT. Eu tenho Simone, eu tenho Marina em posições estratégicas, eu tenho o Alckmin como meu vice, eu sentei para negociar com o Arthur Lira, eu tentei oferecer isso e aquilo, mas a população passa fome. Então nós tivemos que emitir uma MP, uma medida provisória, para corroborar com aquilo que o Gilmar Mendes havia determinado. Não foi uma decisão, não, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Estou amparado na lei. E nós tivemos que fazer porque a urgência nos impôs esse tipo de obrigação ou esse tipo de exigência. E o plano B do Lula, ele começa a ser transformado em uma grande possibilidade, e numa possibilidade que vai provocar atritos. Claro, porque vai pular o Congresso, toda essa história, mas cada vez mais vai gerar menos atritos, porque a condição da negociação melhorou e melhorou demais para o Lula, mas demais mesmo.
O STF deu um presente para o Lula, enfraqueceu o Arthur Lira. Eu não vejo aquela história do Cláudio Dantas, aquele rapaz que fica escrevendo, fala com a sobrancelha assim, né? Não sei se é botox ou se é algum tipo de paralisia. Falou que Gilmar Mendes ele arrebentou o Lula. Agora estamos novamente falando aquela história de ditadura, do judiciário, uma bobagem, tudo aquilo. Ele recebeu um pedido do Randolfo Rodrigues, ele acatou o pedido, está dentro da Constituição. Não tem nada de enfraquecimento. Ele enfraquece a negociação pontual do Lula com o Arthur Lira. E só. Mas esse pessoal aí, deixa isso. Por isso também que o Lula tem que tomar cuidado com os problemas de corrupção. Porque o primeiro problema de corrupção provocado pelo Centrão no governo Lula, esses Cláudio Dantas, esses Felipe Mouras Brasil, eles vão cair em cima.